poderia expressar isso, mas eu queria agradecer muito as irmãs pelo seu trabalho e obrigado pela sua fidelidade no serviço, Senhor. Amém? Isso é o serviço verdadeiro, um serviço com amor. Amém? Esse é o serviço que agrada a Deus. E falando de serviço, como que então podemos aplicar as habilidades que Deus me deu e os talentos e os dons e tudo que Deus me deu para o serviço dele? Então, como que eu tenho falado, né, a gente está falando sobre abundante servir, o propósito de Deus para nossas vidas não é para vir para a igreja só esperar o que ganhar, mas é para também a gente servir. Uma coisa boa é ensinar nossas crianças, especialmente da igreja, é ensinar elas a como servir. Muitas vezes, especialmente eu vejo crianças, elas chegam, eu vi esse domingo passado, elas chegam e a gente ama dar as coisas para elas. Mas é importante também passar para elas uma visão de servir ao Senhor. Você não vem para a igreja só para ganhar coisa, né? Não vem para a igreja. Veio uma criança, chegou para mim, né, no domingo, e falou: tio, você trouxe chocolate para mim? Eu falei: oxe, você trouxe para mim? Né? Mas às vezes a mentalidade de muitas pessoas é: eu vou na igreja só para ganhar uma coisa, só para ganhar a cesta básica, só para ganhar roupa, só para ganhar elogio, só para ganhar atenção. Essas coisas não são exatamente errado, mas Deus criou também a igreja para servir, amém? Então Deus nos deu talentos, habilidades para não só, na verdade nem para usar para nós mesmos, mas para usar para o benefício da igreja de Deus e para a sua glória, amém? Então por isso que é importante reconhecer os dons espirituais. Então a gente vai ver alguns desses dons, e eu acho muito interessante. A gente vai começar esse estudo hoje, e no final desse estudo, a gente já fez isso na igreja, com o pastor Sean, mas aí a gente vai fazer um teste dos dons espirituais, e daí você faça o seu teste, e daí você pode descobrir qual é o seu dom espiritual, certo? Agora, um dom espiritual, todo mundo tem um, se você é salvo em Jesus Cristo. Se você aceitou Jesus Cristo como Salvador, diga amém. Amém. Se você foi salvo por Jesus Cristo, você recebeu um dom, ou mais que um dom espiritual. Então todo mundo tem dons espirituais, todo mundo tem habilidades, e a gente vai explorar isso, e também é bom reconhecer qual é o seu dom espiritual. Quem já sabe qual que é o seu dom espiritual? Tem gente que sabe? Opa, alguns já sabem. Quem acha? Quem tem uma ideia talvez o que é? Muito bem. Então, é por isso que é bom que a gente vai descobrindo e reconhecendo. Bem, vamos lá. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. A gente vai ler 1 Coríntios 12. E a gente vai começar do versículo 1. Fala sobre os dons nesse capítulo inteiro, mas a gente não vai ler todo o capítulo, a gente só vai ver do versículo 1 até o versículo 10. Vamos fazer o seguinte: eu vou ler o versículo, e daí vocês leem o próximo versículo. Então eu vou ler o versículo 1, daí todos nós leem o versículo 2, eu leio o versículo 3, todo mundo o versículo 4, e assim em diante até o versículo 10. Então a gente vai fazer o seguinte, tá bom? Então 1 Coríntios 12, começando do versículo 1. Então começando aqui, e a gente vai ver na verdade várias passagens. Então se prepara, porque a gente vai estar virando para algumas outras passagens também que falam sobre os dons espirituais. Mas essa é uma das passagens principais que fala sobre o dom espiritual. Então, 1 Coríntios 12, eu vou começar lendo o versículo 1. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Todo mundo no versículo 2, vamos lá? 1, 2, 3. Vós bem sabeis, levados aos ídolos, conforme éreis. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Todo mundo? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro,
e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Amém. Então, nós vemos que o Espírito Santo nos dá habilidades, dons espirituais. Que Deus abençoe a sua palavra. Então, dom espiritual. Como que é um dom espiritual? Então, a gente vê aqui nessa passagem que a Bíblia nos ensina que Deus tem dado para todos os crentes um ou mais dons para eles serem usados no serviço do Senhor. E se você olhar, não só menciona em 1 Coríntios 12, mas a gente vê também, tem uma lista de dons em mais 3 outras passagens. Agora, já que a gente está tendo um estudo, então eu vou abrir para vocês, talvez, responderem. Quem sabe quais outras passagens falam sobre dons espirituais? Alguém quer adivinhar? Ou só o livro da Bíblia? Qual o livro da Bíblia que fala sobre dom espiritual? Então a gente tem 1 Coríntios. Alguém sabe quais outros 3 livros? Gálatas, não exatamente. Efésios, certo? Efésios, qual outro? Romanos, isso, Romanos. E mais um. Olha, quem falou 1 Pedro? Olha, parabéns. 1 Pedro ganhou uma coroinha do céu, né? 4 passagens que falam sobre os dons espirituais. Eu entendo porque Gálatas fala sobre os frutos do Espírito, né? Então, algumas pessoas confundem isso com dons espirituais, né? Mas os dons espirituais são habilidades que dão. Fruto do Espírito todo mundo tem fruto do Espírito e todo mundo pode ter todos os frutos do Espírito. Fruto do Espírito é características de alguém que está dependente do Espírito Santo. Dons espirituais são habilidades que Deus dá e cada dom pode ser diferente para cada pessoa. Nem todos têm o mesmo dom, tem uma variedade de dons. E Deus, Ele reparte igualmente entre uma igreja local, entre um grupo de crentes. Então, todos nós temos um dom espiritual. Então, a gente vai estar olhando essas passagens, mas isso mesmo, 1 Coríntios, Romanos, Efésios e 1 Pedro falam sobre dons espirituais. Agora, vamos lá. Alguém quer adivinhar quantos dons esses livros falam? Só adivinhar. Se não acertar, tudo bem também. 1 Coríntios, alguém quer adivinhar quantos dons espirituais que 1 Coríntios está mencionando, apresenta? Em 1 Coríntios, quanto? 5? Não exatamente. Mais que 5. 9? Quase? Mais. 12, quase? Está perto. 13, isso mesmo. Fala sobre 13 dons espirituais. Agora, os dons são repetidos em outras passagens. Tem 13. Agora, alguém quer adivinhar quantos dons menciona em Romanos? Olha, muito bem, número da perfeição, 7. Né? Por isso que eu gosto do meu nome. Efésios, alguém quer adivinhar quantos dons tem em Efésios? 5? Não exatamente 5. 4, muito bem. E 1 Pedro? 2. Você já está vendo lá no estudo, né? Já está colando já, né? Mas 1 Pedro tem 2. Então, temos 1 Coríntios tem a lista mais extensa dos dons espirituais. Depois a gente entra em Romanos, que vai ficando menor. Depois Efésios e 1 Pedro. Agora, qual livro primeiro apresenta os dons espirituais? Alguém quer adivinhar? Qual é o livro que primeiro fala sobre os dons espirituais? Romanos, exatamente. Romanos é o primeiro dos livros que vem no Novo Testamento que fala sobre os dons espirituais. Então é bem interessante sobre os dons espirituais. Como Pedro diz, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Você notou o que ele falou? Para que em tudo. Você fala, Pastor Sete, mesmo eu limpando o suco que derramou lá em cima com as crianças, Deus pode ser glorificado através desse serviço? Sim, para que em tudo que eu fizer para a igreja local, para o corpo de Cristo, Cristo seja glorificado, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Uma igreja forte é uma igreja onde que os membros dessa igreja
dessa família, desse corpo, reconhece o seu dom e usa o seu dom para o benefício da sua igreja. Agora, em 1 Coríntios, está falando sobre o corpo, né? Todo mundo olha para o seu corpo rapidinho, né? Não fica admirando o seu corpo, só olha para o seu corpo, tá? Seu corpo, né? Seu corpo tem vários membros. Quais membros que a gente tem no nosso corpo? A gente tem nossas mãos, certo? Em cada mão tem dedos. Temos nossos pés, tem dedos nos pés, né? A gente tem 2 ouvidos, a gente tem 2 olhos, a gente tem um nariz, uma boca, né? A gente tem cada membro do corpo e cada deles serve uma função diferente. Então, cada um deles contribui para, né, vamos dizer, o sistema para que o seu corpo funcione bem. Se o ouvido decidir um dia, eu estou cansado da boca, a boca só fala, eu preciso ser mais ouvido. Então, o ouvido, se ele quiser tomar conta, pode ser que eu escuto tudo, mas não vou conseguir responder. Eu preciso da boca e vice-versa, né? Então, a mesma coisa no corpo de Cristo. Uma igreja que é bem equilibrada é onde que os membros descobrem seus dons, sabem onde se encaixar e sabem como servir para beneficiar os outros. Agora, Satanás é bem astuto, sabe por quê? Porque Satanás sabe muito bem que a igreja, o impacto que uma igreja pode ter numa comunidade. Então, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para criar uma divisão e para que você não use seu dom para beneficiar a igreja local. Ele vai usar desânimo, ele vai usar fofoca, ele vai usar comparação, ele vai usar orgulho, ele vai usar várias coisas para tentar dividir. A chave para você exercer o seu dom espiritual de uma forma eficaz é você ter humildade, é reconhecer que você é somente um servo de Cristo e com o amor fraternal um pelo outro e para a glória de Deus você servir a Ele. Amém? Então isso significa às vezes que não vai receber aplausos, mas se Deus está sendo glorificado, eu estou contente com isso. Amém? Eu sempre falo que no céu, as pessoas que eu creio que vão ser mais reconhecidas no céu foram homens e mulheres que na terra ninguém reconheceu, mas que Deus viu o seu trabalho. E eles, eu creio que vão ser mais honrados no céu. Aqueles pastores que pastoreavam no interior, talvez tinha uma congregação de só 10 pessoas, nunca cresceu além disso. Aquelas irmãs que estavam sempre por trás das cenas, ninguém notava, elas não estavam na frente dando palestras, ou dando estudo, ou fazendo grandes coisas, elas estavam lá só fielmente orando pela sua igreja, servindo, arrumando as cadeiras. Essas são as pessoas, se fizeram pelo motivo certo, coração certo, foram fiéis, Deus vai honrar isso. E Deus honra aquela fidelidade, aquela humildade. Muito bem, vamos lá ver. Vamos ver os princípios sobre os dons. Então, primeiro, o que é um dom espiritual? E daí você pode preencher nas lacunas que tem lá no seu estudo. O que é um dom espiritual? O que é um dom espiritual? Bem, primeiramente, dom espiritual são habilidades espirituais dado pelo Espírito Santo que devem ser usadas para atender às necessidades do corpo de crentes. Então pastor Sete, eu fui salvo com 12 anos de idade e até então eu não era parte da família de Jesus, eu não era parte do corpo de Cristo. Eu era independente disso. E quando eu aceitei Cristo, o Espírito Santo não só me deu a salvação, mas o Espírito Santo também me deu uma capacitação. De agora em diante, o Espírito Santo me deu certos dons, agora que eu podia usar para a necessidade do corpo de crentes. Agora, demorou um tempo para eu reconhecer esse dom, mas à medida que eu vou reconhecendo e vendo como Deus está moldando, eu vejo que é para o benefício da igreja local. Então, são habilidades espirituais dadas pelo Espírito Santo para atender às necessidades do corpo de crentes. Agora, quando a gente está falando de habilidade, a gente não está falando de Capitão América aqui, tá bom? A gente não está falando que você vai começar a subir parede, e começar a sair laser, dos seus olhos, aceita Cristo, não é assim, Está falando que ele vai pegar seus talentos, seus dons e encaixar de uma forma que seja efetiva. Também o dom espiritual Deus está completamente envolvido na concessão dos dons, no uso dos dons e na capacitação das pessoas que recebem os dons.
esse dom espiritual é uma capacitação que só vem de Deus para você usar para o serviço do Senhor. Agora, reconheça, como a gente vê no versículo 6 e 8 de Coríntios 12, reconheça que todos os dons vêm de quem? Vêm de mim? Vem do meu professor de teologia? Não. Vem da minha mãe? Não. Os dons vêm de Deus, como fala no versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque há um pelo Espírito, e aí começa a falar, né, sobre o que o Espírito Santo dá. Vem de Deus, e esse dom é uma capacitação. Pastor Cian já falou várias vezes aqui na igreja, mas Deus, vocês lembram, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, certo? Talvez você pense, né, hoje à noite, Pastor Sete, eu não sou uma pessoa, eu creio que eu não vou poder ser um grande servo de Deus, sabe? Eu sou introvertido, eu tenho vergonha de falar nas pessoas. Às vezes, eu fico com medo de sair da minha zona de conforto. Ou talvez você é o oposto. Talvez você fala até demais, né? É o meu caso, né? Talvez você ache, o meu passado, sabe? Eu carrego um passado muito ruim. Você não sabe o que eu fiz, Pastor Sete. Ou talvez você fala, meus pais não estão na igreja. E, sabe, eu não sou igual àqueles outros jovens que cresceram na igreja com os pais deles lá. Então, Deus não vai poder me usar da mesma forma. Deus não faz acepção de pessoas. Se você é salvo em Jesus Cristo, Ele te deu um dom espiritual para te capacitar. E Ele te chamou simplesmente para servir. Ele não chamou porque você é capacitado. Ele chamou porque Ele vai te capacitar para servir. Se Deus está tocando no seu coração para se envolver no ministério, não resista. Se entrega e veja o que Deus vai fazer através da sua vida. Vai ser grandes coisas. Você não tem ideia da grande aventura que Deus tem para a sua vida, quando a gente se entrega voluntariamente. E sabe, as pessoas que Deus mais quer são voluntários. É isso que Ele quer. Talvez você fale, eu não tenho um chamado. Então se voluntarie. Seja um voluntário para a obra de Deus. E Deus vai te usar de qualquer jeito. Né? Ele vai te usar, Ele vai te capacitar para fazer o que Ele quer que você faça. Eu não sei como que eu vou ensinar aquela classe da EBD. Eu não sei como que eu vou cantar no coral. Eu não sei como que eu vou fazer essas coisas. Deus te capacita para fazer as coisas. Então, para a glória dEle. Também um dom espiritual são para a edificação do corpo de Cristo. São para a edificação do corpo de Cristo. Então, pessoal, infelizmente, ou na verdade, felizmente, né, para a glória de Deus, nossos dons espirituais não são destinados à nossa autopromoção. Então, Deus não me deu um dom, uma habilidade espiritual para eu usar para mim mesmo. Eu lembro que tinha uma época, né, que eu sempre tive um amor pelo piano, sempre tive amor por música. Eu fui numa escola de música, toquei música a maior parte do meu tempo. Eu lembro que tinha uma época na minha vida onde que eu achava, sabe, quando eu estava tocando na igreja, né? Eu achava, nossa, o povo precisa de mim, eu sou indispensável, né? E eu sou o que carrega a música dessa igreja. E eu não percebia como que eu pegava o crédito para tudo, né? Me gloriava em tudo. Se uma programação musical desse certo, se uma cantasse fosse bom, nossa, eu falava, é porque eu me esforcei. Glória a Deus, é claro, mas eu me esforcei também, sabe? Por causa do meu esforço, eu não falava isso em palavras, né? Não falava, mas eu pensava assim. E Deus tinha um jeito muito bom de me humilhar. Eu lembro uma vez, eu tinha 16 anos, eu me esforcei muito numa conferência que teve aqui na igreja, e eu lembro que eu fiquei exausto de tanto trabalhar, mas eu estava indo tanto para que eu pudesse receber crédito e aplausos, e eu nem percebi isso. Eu lembro que foi no domingo à noite, terminei, estava exausto, eu desmaiei aqui na frente da igreja, me levaram para o hospital, estava suspeito de gripe suína, na época que estava tendo uma gripe suína, não tinha, mas eu estava exausto, e aí que eu percebi, eu sou um homem muito limitado, e
e não é tudo sobre mim, né? A igreja pode muito bem funcionar sem mim. Deus, pela graça dele, me permitiu eu servir a ele, e ele dá e ele tira também. Então, eu comecei a aprender que é um privilégio poder tocar o piano, poder glorificar o Senhor. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Então, é um privilégio, é pela graça dele. A gente vê aqui que, em 1 Coríntios, muitos dos irmãos aqui estavam usando para servir o seu próprio benefício e não para o crescimento espiritual do corpo de crentes. O lugar único para ser usado é na igreja local, o ministério de Deus. Essas habilidades espirituais que Deus dá são especificamente moldados e designados para ser usado num corpo de Cristo, no ministério. Eles foram feitos para isso. Então, eu quero quebrar o mito de que alguns pensam que os únicos que podem servir a Deus ou fazer seminário é os que são chamados para ser pastores, missionárias ou ministério temporal. Isso é um mito, isso não é verdade. Obviamente, tem um chamado específico para aqueles que vão estar em ministério integral, mas Deus chama todos para servir a sua igreja local, de uma forma efetiva e dar tudo de si. Os dons mais úteis são aqueles que beneficiam a igreja. Os dons, para ter o efeito que é necessário, elas são usados para beneficiar a igreja, o ministério de Deus, a igreja local. Talvez você não tenha um chamado para ser uma missionária ou para ser um pastor, mas mesmo assim, com o que Deus te deu, Ele te deu as habilidades não para que você use para si, mas para você aplicar no ministério da igreja local, para você usar para o seu serviço. Eu conheço uma senhorinha lá em Ribeirão Preto. Creio que ela já está com o Senhor, mas ela não sabia ler. Ela não tinha como ler, ela não cresceu, ela foi até a segunda série, e ela cresceu no campo bem simples e ela não sabia ler. Ela tinha mais ou menos quase 80 anos de idade, mas ela tinha uma paixão muito grande por almas, ela tinha uma paixão muito grande para evangelizar. E sabe o que ela fazia? Ela era tão doce, e ela não sabia ler, ela não sabia como conduzir, ela não sabia como mostrar uma passagem, ler uma passagem para alguém, mas ela tinha um desejo e ela aprendeu como conduzir alguém para Cristo. E ela chegava em qualquer pessoa, ela chegava em homens de negócios, ela chegava num homem de negócios, uma senhorinha bem simples e humilde, e ela falava, tudo bem, criava uma conversa, e o Senhor, né, aquele homem mó importante, mas com respeito, não queria assim ofender ela, então ele escutava. E daí ela, com a sua Bíblia, ela falou, eu queria ver, se você pode me fazer um favor, eu não consigo ler, você poderia ler essa passagem para mim? Eu acho que é Romanos, você pode ler? E ele lia, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ah, obrigado. Agora, você sabe o que isso significa? Você pode ler essa outra passagem? Eu não consigo ler, mas você pode ler. E ela acabava conduzindo uma pessoa para Cristo, sendo que a pessoa lia as passagens para ela. E ela conduziu muitas pessoas, centenas de pessoas para Cristo. Da forma humilde dela, Deus usou a vida dela. Um grande desejo para usar. Ela podia muito bem usar como desculpa e falar, Senhor, não pode me usar porque eu não sei ler. Mas ela não olhou as limitações, ela viu as capacitações. Então, Deus tem usado ela, e Deus pode usar todos nós também. Reconheça também que um dom não é superior ao outro dom. Um dom não é superior ao outro. Então, a gente vê que o dom espiritual são habilidades, o dom espiritual é usado para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, e um dom não é superior ao outro dom. Agora, se você olhar 1 Coríntios 12, a gente vê que em 1 Coríntios 12, que os irmãos aí, em vez de edificar e unificar a igreja de Corinto, estavam gerando divisão. Paulo fala, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo tinha que instruir o povo de Corinto sobre a realidade, sobre os dons, que eles não estavam usando para a forma certa. Eles estavam deixando ser uma forma de dividir eles. Então, sabe o que estava acontecendo?
Vamos pegar um cenário assim. A irmã Conceição. A irmã Conceição, vamos supor que a irmã Conceição tinha o dom de ajuda, de hospitalidade. Ela gostava de servir, estava lá servindo as pessoas, não queria ficar na frente das pessoas, ela preferia ficar por trás das cenas. Ela estava lá servindo a Deus. Mas aí a gente tinha alguém igual a irmã Luciana. A irmã Luciana, ela tinha o dom de fé. Ela tinha uma grande capacidade de orar por horas para Deus. Só que o problema é que a irmã Conceição, sendo uma mulher mais de ação, se você fosse pegar o exemplo da igreja de Corinto, uma irmã Conceição podia muito bem olhar para a irmã Luciana e falar, mas essa irmã Luciana, ela não serve o suficiente, eu estou aqui dando horas de serviço, e ela só fica orando, às vezes, ela não deve ser muito bem usada por Deus. Começava a comparar, e a irmã Luciana falava, mas essa irmã Conceição, ela só me julga, ela não sabe o quanto que eu estou orando para Deus. E as duas começavam a comparar os dons uma das outras, se achar superior uma das outras, mais espirituais, e começava a gerar uma divisão. Então, Paulo está falando, a razão, o propósito dos dons não é para causar divisão. Não é para isso, mas é para o benefício da igreja. Algumas pessoas se consideravam mais espirituais do que as outras por causa de seus dons. Eu lembro que eu conheci um filho de missionário, que ele era bem imaturo, mas ele se achava o mais espiritual de todos, né? E graças a Deus ele mudou, né? Mas, por um tempo, nossa, ninguém conseguia ficar perto desse indivíduo, né? Ele chegava a falar umas coisas bem bizarras, sempre queria corrigir a gente na nossa teologia, né? A gente tinha 15 anos de idade, sabe? E ele queria corrigir tudo, como se ele era um grande teólogo Davi, o apóstolo Paulo reencarnado, né? Nossa, de vez de nos edificar, na verdade criou amargura, né? Nisso. Um espírito de orgulho afasta pessoas. Eu sempre falo, né? Eu sei que a gente tem alguns seminaristas, eu sei que a gente tem pessoas, vários jovens nessa igreja, graças a Deus pelos jovens dessa igreja, que querem servir a Deus, que estão aprendendo, mas cuidado com o conhecimento adquirido que não leva você a se achar mais espiritual do que outros, porque isso é uma grande armadilha. Eu já conheci seminaristas, eu fui um desses seminaristas. Então, o primeiro ano de seminário, primeiro 2 anos, ou até eu cheguei a terminar seminário em 4 anos, e eu pensei, nossa, eu aprendi tudo sobre a Bíblia, agora eu que vou ensinar para os outros, porque eu aprendi tudo sobre isso. E sabe o que aconteceu? No meu primeiro dia de aula, quando eu fui ensinar, as pessoas não captaram nada, deram um ouvido surdo para mim, né? E não queriam ouvir. Por quê? Eu não vim com o espírito de humildade, eu vim com o espírito de eu querer ensinar, como se eu achasse. O que fala? O amor sem conhecimento vale nada, né? Então, o conhecimento, na verdade, o conhecimento sem o amor vale nada. O amor precisa de conhecimento, mas eles dois vão mão em mão. Então, o que adianta você ter todo esse conhecimento, ser tão intelectual, ter toda essa teologia, o que adianta você ter toda essa experiência na vida, se você não tiver o amor, se você não for humilde, né? O apóstolo Paulo fala mesmo para Timóteo, que não seja neófito. Ele fala para alguém, se você quiser colocar alguém na liderança, especialmente na liderança espiritual de uma igreja, tem que ter certeza que eles têm experiência suficiente e carregam uma humildade, né? Então, todos nós estamos aprendendo sobre isso. Então, um dom não é para te deixar mais superior que os outros, não é para você se achar mais espiritual. Nós nunca devemos usar nossos dons como um meio de manipular os outros ou de servir nossos próprios interesses. Também temos que reconhecer que há uma diversidade de dons. Há uma diversidade de dons. Você acredita que a irmã Rose tem um dom diferente do que o irmão José Antônio? Acredita nisso? Acredita que o irmão José Antônio tem um dom diferente do que o irmão Richard? Acredita que o irmão Richard tem dons diferentes do que o irmão José do Carmo? O irmão José do Carmo tem dons diferentes do que a irmã Suzana? Todos nós temos dons diferentes, né? Há diversidade de dons. E um dom não é superior a outro. Uma armadilha é o quê? Igual eu já estava falando. Uma armadilha que leva alguns crentes é quando eles pensam que o crente, o seu próximo, tem também o mesmo dom. Então, deixa eu dar um exemplo. Um exemplo disso é, vamos supor que temos um crente que tem o dom da contribuição.
Para eles, eles não têm problema em dar mais dinheiro, eles estão sempre dando, sempre dando, sempre dando. E glória a Deus para isso. Mas pode ser que o seu próximo, eles olhem para o seu próximo e aquele que não tem este dom, que não contribui com tanto dinheiro. Eu não estou falando de dízimos. Dízimos todos têm que contribuir, é um mandamento. Né? Dízimos nós temos que contribuir. Mas coisas além do dízimo, nossas ofertas, tem talvez um irmão que tem um dom de contribuição, ele não tem problema, mas tem outro irmão que esse não é o dom dele. Era errado o dom de contribuição, aquele irmão que tinha esse dom, ficar comparando e falar, nossa, ele não deve estar certo com Deus porque ele não dá tanto dinheiro como eu dou. Eu não tenho problema em ficar dando, eu não tenho problema em ficar comprando coisas para as crianças ou coisa assim, mas esse irmão, nossa, ele não sempre está comprando, então ele não deve estar certo com Deus. Isso não é certo. Talvez tenha um caso que um irmão, uma irmã tem o dom da intercessão, ou esse irmão que tem o dom da intercessão pode chegar no púlpito e pregar que devemos orar por horas e horas a cada dia, porém um crente recém-convertido, um crente novo, vai escutar isso e ele se sente embaraçado porque ele orou apenas 30 minutos. Alguns têm a capacidade de orar mais tempo, um dom de intercessão, um dom de fé. Outros, talvez não tenha essa capacidade, especialmente o novo convertido. Para eles é um grande benefício poder orar simplesmente por 30 minutos. Nós não precisamos ficar comparando um ao outro, nós temos que reconhecer a maturidade de cada um é diferente também. A igreja, igual eu falei, é cheia de personalidades diferentes, passados diferentes, famílias diferentes e também maturidade diferentes. Nós temos alguns irmãos aqui que estão muitos anos na fé. A irmã da Silene, ela carrega muita experiência na fé, graças a Deus. O pastor Carlos carrega uma grande fardo de experiência. O irmão Evandro, o tanto de sabedoria que o irmão Evandro tem. E tem outros irmãos que são recém-convertidos, que não estão muito tempo salvos. Nós temos que reconhecer isso e não tentar igualar ou forçar, ou comparar, ou se considerar superior uns aos outros. Também, nós temos que conhecer que os dons pertencem a Deus. Eu já falei sobre isso, os dons pertencem a Deus. Parte da empolgante aventura de seguir a Cristo envolve descobrir nossa contribuição especial de serviço e, em seguida, disponibilizá-la para Deus. Então, sendo que nossos dons pertencem a Deus, para quem que eu devo oferecer? Para quem? Para quem? Para Deus. Eu ofereço de volta para Deus. Então, se você está orando, se você vai se envolver ou não, não precisa orar mais. Toma um passo de fé e só deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Toma um passo de fé e deixe Deus te usar. Se Deus está pesando no seu coração para ser um maior contribuidor financeiro com a sua igreja local, então que seja. Nós precisamos de irmãos que sejam fiéis nisso. Nós estamos sustentando as obras de vários missionários agora pelo campo missionário. A gente acabou de pegar a irmã Gabriela Cristina, que ela está se preparando para ir para o campo missionário lá das tribos indígenas, e o pastor Sival, que está implantando a igreja lá em Poços de Caldas. Temos vários irmãos, projetos que eles contam com não somente nossas orações, mas também com nossa contribuição financeira. E não é somente usado para a ajuda deles, mas também é fruto para nós. A gente recebe uma bênção com isso. Também temos que ser fiéis com o nosso dízimo, nossas ofertas, porque Deus usa isso para sustentar essa igreja. Deus usa isso. Sabe, o problema é que às vezes tem crentes que gostam de investir só no que interessam eles, e no que Deus manda, preferem não. Nós temos que ser crentes que investam no que Deus mandou, e não só no que nos interessa. Então, que reconheça entregar de volta para Deus. Também, sexto, a gente tem que entender que os dons não podem funcionar sem o verdadeiro amor. Sem o verdadeiro amor. E não é à toa que o próximo capítulo, depois de 1 Coríntios 12, é 1 Coríntios 13, que é o famoso capítulo do amor. Olha que interessante. O amor vem seguido depois desse capítulo sobre os dons. Então, olha aqui. Paulo fala sobre as evidências. O problema da igreja de Corinto, sabe o que era? É que eles estavam usando seus dons, mas usando sem amor. Tinha falta de amor. Então, porque não tinha amor verdadeiro, os dons valiam nada.
significava nada. Eu prefiro 1000 vezes ter alguém, um servo de Deus, que esteja servindo e ensinando sua classe, ou servindo o lanche, ou trabalhando no transporte, ou fazendo a música, o que for que Deus esteja guiando você a fazer, eu prefiro 1000 vezes que esteja fazendo com o amor verdadeiro de Deus, com compaixão, do que fazendo por mero dever. Aqueles que servem por mero dever, infelizmente, depois de um tempo, vão desistir. O verdadeiro amor com paixão é quando a gente apresenta o amor de Deus, deixa o amor de Cristo nos constranger para fazer o serviço e investir em outras pessoas. Então, no 1 Coríntios 13, a gente vê como, olha o que fala no 1 Coríntios 13, versículo 1. 1 Coríntios 13, versículo 1, olha comigo lá, tá? No próximo capítulo, 1 Coríntios 13, versículo 1, fala o quê? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o quê? Metal ou o sino? Vale nada, é oco. É igual pegar um piano desafinado. Se eu servir e ter o dom espiritual sem amor, vale nada. Sabe o que Paulo está falando aqui? Sabe o que é mais espiritual do que os dons? É o amor de Cristo. E o amor de Cristo que capacita os dons para fazer uma diferença. Muitas pessoas colocam tanto foco nos dons espirituais, tanto foco na experiência, tanto foco na coisa, e esquecem que eles precisam ter o amor de Cristo. O amor de Cristo é muito mais importante do que esses dons espirituais. O amor é mais importante que todos os dons espirituais exercidos na igreja. E o amor torna útil nossos atos e nossos dons. Então, embora as pessoas tenham diferentes dons, o amor está disponível para todos. Todos podem ter o amor de Cristo, independente do seu dom. É o amor de Cristo que nos constrange para servir. Igual eu preguei uns 2 domingos atrás, a razão por que nós estamos aqui e servimos, porque eu sou fiel à minha igreja local, porque eu mostro uma consagração. A razão por que eu dou, eu contribuo financeiramente. A razão por que eu confio no Senhor não é porque eu sou crente, não é porque é o meu dever, não é porque a Igreja Batista Nova Vida está pedindo isso, não é para agradar os pastores e a liderança. A razão por que eu faço isso é porque o amor de Cristo nos constrange para fazer uma diferença. É o amor de Cristo que nos constrange. Eu já compartilhei essa história várias vezes, mas eu nunca esqueço, quando eu servi no ministério de crianças, era uma rota de ônibus, a gente trazia mais de 500 crianças todo domingo, e o meu culto infantil, que eu pastoreava, tinha mais ou menos umas 200 crianças lá. Eu nunca esqueço que tinha um menininho que sentava bem na frente, o nome dele era Johnny, ele tinha olhos verdes, cabelo bem avermelhado, um monte de sardinhas, e eu olhava para ele, e ele tinha um desejo tão grande por Deus. Todo dia ele chegava para mim e falava: tio Sete, você pode me visitar em casa? Eu falava: um dia eu vou querer. E um dia eu estava com pressa, mas eu passei perto da casa dele e falei: eu vou fazer uma visita para ele. E eu entrei na casa dele, e quando eu cheguei lá, eu vi a situação dele. Tinha uma mãe drogada, o irmão dele, a avó e a mãe dormiam tudo na mesma cama. Ele não tinha uma cama, ele dormia no chão, e ele dormiu no chão desde que ele tinha 2 anos de idade. A mãe dele falava para ele que era bom ele dormir no chão, porque era bom para as costas dele. Ele realmente acreditava nisso. Eu nunca esqueço que ele estava fazendo um imã, o próximo dia era Dia das Mães, ele fez um imã bem bonitinho, ele mostrou para mim, ele falou: tio Sete, você gostou? Eu falei: olha, é muito bonito, você que fez? Ele falou: eu fiz. Ele falou: será que a minha mãe vai gostar? Eu queria tanto que ela gostasse. Eu preciso de algo para chamar a atenção dela, porque ela nunca presta atenção em mim. Nossa, cortou o meu coração. Eu lembro que no último dia, antes de eu ir embora daquele ministério, eu estava dizendo meu tchau, meus adeus para aquele culto infantil. E a gente fez uma cesta básica bem grande para entregar para aquela família. E ao apresentar isso para o pequeno Johnny, ele olhou comigo, ele olhou para mim e lágrimas descendo nos olhos dele. Ele falou para mim: tio Sete, muito obrigado. E eu falei: mas por que você está chorando? Você deveria estar feliz com a cesta que a gente está dando. Eu falei: eu não estou chorando pela cesta, estou feliz. Estou chorando porque você vai embora.
Eu falei, mas vai ter outra pessoa que vai vir? Ele falou, não, você não entende. Ele falou, eu nunca tive alguém que me amou igual você me amou. E eu não sei se eu vou ter mais alguém que vai me amar. E aí eu reconheci que o que impactou a vida dele não foi a cesta, não foi as doces que eu dei para ele, não foi a comida, não foi as brincadeiras, foi o amor de Cristo. E glória a Deus que esse amor de Cristo foi manifesto através da minha vida. Toda vez que eu fico desanimado, eu penso que tem um Johnny na esquina dessa rua. Tem um Johnny aqui próximo. Tem Johnnies nessa igreja que vem todo domingo. E se a gente não der atenção e abrir os olhos, a gente vai perder eles de vista. A gente tem que ter um amor, a compaixão de Cristo. Como Jesus Cristo, ele foi movido de íntima compaixão, porque ele viam que eram ovelhas desgarradas, sem pastor. Então, quem que você está pastoreando nessa vida, neste ano? Todos nós podemos estar pastoreando uma pessoa. E graças a Deus temos vários testemunhos, e que esteja muito mais. Então Deus quer usar os nossos dons, mas não pode funcionar sem o amor verdadeiro. Agora, rapidinho, umas observações importantes sobre os capítulos dos dons. Quero que eu tenho uma lista aí dos dons, a gente já vai terminar aqui para a gente ir para a oração, mas rapidinho, a lista dos dons está em todos esses capítulos. Depois, se você tiver a oportunidade, vai em casa e examina esta lista dos dons. Agora, esta lista, ela vai mudando de número de dons. As listas não são iguais. E a lista de dons tornou-se cada vez menor conforme o Novo Testamento foi se completando. Uma coisa interessante a anotar aqui, que à medida que eles vão apresentando a lista, a primeira lista apresenta em Romanos, depois 1 Coríntios é a lista mais extensa, depois a gente vê em Efésios, que é uma lista muito menor, e depois 1 Pedro, uma lista bem pequena, é só 2 dons que é apresentado. Então, mostra o quê? Que à medida que o Novo Testamento foi sendo revelado, foi sendo completado e disponibilizado para as pessoas, a lista dos dons espirituais começou a diminuir. E isso envolve os dons dos sinais. Agora você fala, o que isso tem a ver? Eu vou falar aqui de todos os dons dos sinais é o que tem causado mais confusão e controvérsia entre nossas igrejas. E muitas pessoas acham que alguns dons ainda aplicam para hoje em dia. Agora, a gente tem que ser sensível ao que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas, rapidamente, os dons que temos aqui, temos 3 dons, a gente pode dividir esses dons em 3 formas diferentes. A gente tem os dons de liderança, né? O dom da liderança, e tem todos os dons debaixo dessa categoria. Nós também temos os dons de serviço, tadinho do pato, ou do ganso, do abutre, não sei o que é. O dom de serviço, e também nós temos o dom de sinais. Agora, rapidinho, para finalizar, referente ao dom de sinais. E depois nós vamos estar explorando nas próximas semanas esses dons, mas sobre os dons especiais. Lembra sobre uma coisa, que a experiência não pode substituir a palavra de Deus. A experiência não pode substituir a palavra de Deus. O que isso significa, Pastor Sete? Eu falo especialmente sobre os dons de sinais. Nós temos um movimento, né, hoje em dia, onde que muitas pessoas estão sendo sinceramente enganadas e enganando sinceramente outras pessoas. Eles estão focando mais na experiência que tiveram com Deus, mais do que na palavra de Deus. Agora, o Espírito Santo nos leva por experiências onde que nós temos encontro com Deus, sim. Mas o problema é que esse movimento tem sido de tal forma, onde que as pessoas estão focando e buscando mais uma experiência, um sentimento, mais do que a palavra de Deus nos dá. Deus, quando Ele fez alguns dos milagres, Ele não fez para que o pessoal ficasse adorando os milagres em si. Mas os milagres eram para apontar para a verdade, para o Evangelho. E essa mesma coisa dos sinais. Alguns dons de sinais são os dons de línguas, os dons de cura, os dons de milagre, que são muitos confundidos hoje em dia. A gente tem que entender que uma experiência não pode substituir a palavra de Deus. Um certo crente que estava nesse movimento, certa vez escreveu na capa da sua Bíblia, ele falou, eu não me importo com o que a Bíblia diz, eu tive uma experiência
e isso é o suficiente. Bem, infelizmente, pessoas esquecem que Satanás se transfigurou em um anjo de luz, e nos últimos tempos haverá falsos profetas fazendo prodígios e sinais. Então, nós devemos sim importar com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia nos dá a direção certa para como devemos viver a nossa vida. Então, a gente vai estar explorando mais isso nas próximas semanas, mas lembra disso, experiências não são errado, mas não coloca tudo à base na experiência de uma emoção. Às vezes, pessoas vêm na igreja só porque quer ter uma experiência com Deus. E se as igrejas, se não tomar cuidado, eles estão buscando uma emoção. Se você quiser emoção, vai no cinema. Você consegue uma emoção muito boa lá. Se você quiser uma emoção, vai no próximo, sei lá, show que tem luzes, né, fumaça, né, tudo essas coisas, fogo, né, não sei, enxofre, um monte de coisa. Você tem uma experiência. Eu vou garantir para você que você vai sentir muita emoção. Mas essas emoções indicam que você teve um encontro com Deus? Às vezes o pessoal está confundindo e achando que sim. Agora, Deus criou emoções, sim, mas Ele não nos criou para basear tudo nas emoções. As emoções têm o seu lugar devido de acordo com a nossa confiança no Senhor. Então, vamos lembrar disso. Não venha na igreja só por emoções. Se eu fui numa igreja só por uma experiência, então só vou vir em dia de eventos especiais. Venha na igreja porque é a coisa certa a fazer, porque você veio servir ao Senhor e porque você veio também cultuar a Deus. Então, Deus vai te usar sendo aqui. Eu já tive vários momentos onde que eu não estava com vontade de aparecer na igreja. E eu achei que eu não ia ter uma experiência. E foi nesses momentos, quando eu cheguei para cultuar a Deus, coração aberto, que eu tive um encontro real com Deus. Então, Deus está me ensinando o quê? Não baseia nas emoções, baseia no que é certo na palavra dEle e no que Ele está querendo. Coloca a fé total nele. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos ter nosso tempo de oração agora, e eu vou pedir para o irmão José, Antônio, só para pegar os